Bem, voltamos aí para o nosso segundo bloco e vamos iniciar falando do regime de economia familiar, como havia prometido. Bem, esse regime de economia familiar, como vocês já viram, como eu já apontei ali no último slide do primeiro bloco, está ali disposto, está definido no parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 8.213. E lá ele dispõe de alguns requisitos importantes para a definição do que seja esse regime de economia familiar. Vamos lá, vamos a eles. Primeira questão importante aqui, prefiro chamar a atenção de vocês, é para a atividade em que o trabalho dos membros da família seja indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, que é exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Questão importante, sem empregados permanentes. Então aqui nós vamos ter algumas situações específicas e interessantes. Primeira delas é que o trabalho deve ser desenvolvido por todos os membros da família, que esse trabalho de todos os membros da família é indispensável à subsistência, que o trabalho da família vai garantir uma melhor condição socioeconômica a esses integrantes do núcleo familiar e que esse trabalho é exercido em mútua colaboração e dependência. E uma questão importante que não havia também na lei, que não havia na 8.213, mas apenas na Constituição Federal, é o apontamento de que este segurado do sistema de previdência social poderia contratar empregados que não fossem permanentes. Relembremos o parágrafo 8º do artigo 195, que lá dizia que o produtor, o parceiro, o meieiro, arrendatários rurais e o pescador artesanal, bem como seus cônjuges e filhos, que, sem empregados permanentes, trabalhassem nas lides rurais, poderiam contribuir, ou contribuiriam, na verdade, a partir de uma alíquota incidente sobre a comercialização da produção. Até 2008, a redação desse dispositivo ela era flagrantemente inconstitucional. Ela dispunha que o segurado especial não poderia ter empregados de forma alguma, em nenhuma das suas vertentes, e a partir daí, a partir da 11.718, 23 de junho de 2008, a lei foi acertada, vamos dizer assim, passou então por uma reanálise, o Poder Legislativo fez inserir aqui o dispositivo, ou reprisando o contido na Constituição Federal, justamente para definir o que que esse trabalhador rural, esse segurado especial, esse segurado do sistema de previdência, poderia sim contratar trabalhadores, contratar empregados, mas desde que esses empregados não fossem permanentes. Bem, mas vamos lá, vamos seguir. Mas o que significa esse trabalho dos membros da família como forma indispensável à própria subsistência? Esse trabalho que nos diz ali, nos remete ao termo, ao signo subsistência. É aquela subsistência que nós encontramos, ou aquele conceito de subsistência que nós encontramos aí nos dicionários, lá nas aulas de geografia. Seria aquilo? Seria a agricultura para garantir a sobrevivência, pura e simplesmente, aquela agricultura que o trabalhador rural serviria apenas o plantio para o seu consumo próprio? É isso, é esse o conceito de subsistência contido aí na Lei 8.213? Seria assim? Bem,
Por certo, a gente não pode entender dessa forma e não deve entender dessa forma, né? Esse conceito de subsistência não pode ser e não deve ser interpretado como plantio para o consumo próprio, né, do trabalhador segurado especial ou do seu núcleo familiar. Tá? Na verdade, esse conceito de subsistência ele é um verdadeiro contraponto à agricultura empresarial, né, aquela feita por grandes produtores rurais, grandes proprietários de terra. Né? Esse trabalho da família, dos membros da família, que se torna aí indispensável ao núcleo familiar, né, que vai trabalhar com a ideia de subsistência, nada mais é do que aquele trabalho que deve ser entendido como o fato de todos os integrantes da família terem a sua subsistência garantida pelo resultado daquela agricultura, ou seja, pela receita que é proveniente da venda da produção agrícola. É este o conceito de subsistência, né? Porque se não for assim, ou não sendo assim, apenas seriam segurados especiais aqueles que plantassem para consumo próprio. Então, e portanto, é importante afastar esse conceito de consumo próprio, né, exclusivo, né, para que a gente possa, então, caracterizar uma quantidade aí maior, uma massa maior de trabalhadores rurais como segurados especiais. E, na verdade, é isso que a lei quer mesmo, e é isso que a Constituição quer. Né? Ela não quer colocar aqui no âmbito dos segurados especiais apenas aquele que planta para o próprio consumo. Ok? Ele quer, e é importante que isso fique devidamente aí apontado, né? Ele quer que aquele trabalhador rural, na condição de segurado especial, ele plante, que ele trabalhe a terra, que ele produza e que ele venda a sua produção. Né? Ele venda a sua produção. Né? E não é a ideia de vender o excesso, porque ele vai plantar apenas aquilo que se presta à sua alimentação e vender o excesso. Não, de forma alguma. Né? A gente, quem conhece, e aí é importante também o advogado que for atuar nessa área dos benefícios rurais, conhecer a sua região, conhecer a agricultura, a agropecuária que se exerce na sua região, para entender efetivamente quais são as lavouras que são plantadas ali, qual é o mecanismo de trabalho, como o trabalho é realizado, qual é o processo de trabalho. Não é? Vamos imaginar o seguinte, um pequeno produtor rural do sul do país plantando soja. Né? Nós sabemos que o brasileiro não costuma, não faz parte da alimentação diária do brasileiro, vai consumir soja. Né? Então a ideia de que ele só poderia vender o excesso, aquilo que ele não usa para sua, entre aspas, subsistência, né? Estaria ou cairia por terra. Né? Ele não ficaria ou não seria caracterizado como segurado especial. E como a gente sabe, subsistência, e como a gente deve levar isso, tanto na esfera administrativa quanto no Poder Judiciário, a ideia de que a subsistência parte do conceito de renda obtida com a venda da produção. Não é? E a venda da produção é exatamente o que a própria Constituição quer. Quando diz lá que a contribuição desses trabalhadores, desses segurados, se dará a partir da comercialização da produção rural. Tá? Ok? Certo? Bom, mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, só para a gente ter um parâmetro. Né? Como eu disse, ó, não é agricultura de sobrevivência, né? Qual é a interpretação do signo? Né? Tudo isso que eu já disse. Né? Não pode, não é e não pode ser agricultura de sobrevivência. Né? A subsistência aqui tem outro conceito. Né? É aquela subsistência que nós aprendemos lá em geografia, né? O plantio para própria alimentação? Não. Não é. Não é. Tá? Vamos acertar aqui o tio, né? Não é. Tá? Então veja, ó, não significa plantio para consumo próprio,
deve ser entendido como fato de que todos os integrantes da família têm sua subsistência provida pela receita proveniente da comercialização da produção rural. Tá? Significa que todos aqueles que estão ou que participam do núcleo familiar precisem e participam, e aí vem de novo a palavrinha que eu já mencionei, ativamente. Tá? Participação ativa de todos os integrantes do grupo familiar. Tá? E contraponto à advocacia, né? À agricultura empresarial. Né? Aqui nós temos, então, quando a gente fala em subsistência, um contraponto à agricultura empresarial. Nós temos, basicamente, quando falamos de segurados especiais, um conceito muito próximo de agricultura familiar, né? Onde todos aqueles que integram o núcleo familiar participam ativamente das atividades. Né? Na verdade, é isso o que a lei quer com o conceito de regime de economia familiar. Tá? Bom, e o que mais? Né? E o que mais? Quando a gente fala em desenvolvimento socioeconômico, né? Quando a gente fala em desenvolvimento socioeconômico, o que a gente quer? A gente quer dizer que o segurado especial é pobre, é miserável, precisa estar abaixo da linha de pobreza? Não, não é isso. Né? Por óbvio, a gente já sabe, né? A gente deve entender que segurado especial não é essa pessoa. Né? Não é essa pessoa. Em um determinado da vida, ele pode até ter sido, mas a lei, tanto a lei que trata do Estatuto da Terra, que define o que é propriedade familiar, que nós já vimos, quanto agora a Lei 8.213, apontam a necessidade de que este trabalho do segurado especial vai lhe garantir desenvolvimento social e econômico, ou desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, se em um determinado momento da vida este trabalhador foi pobre, permite-se a ele possuir renda. Ter renda com o quê? Com a comercialização da sua produção rural. E a partir daí, melhorar sua condição social, sua condição econômica, possuir e adquirir maquinários para a prática da atividade rural, adquirir bens. É isso que a própria lei assim diz. Então aquele que é miserável, aquele que é pobre, aquele que está abaixo da linha da pobreza, esse é aquele assistido que será contemplado, provavelmente, com o benefício assistencial por idade da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, para ser segurado especial, necessariamente, eu não preciso ter esses mesmos requisitos. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, pessoal, porque já me chegou notícia, pelas aulas que a gente profere aí pelo Brasil afora, de que muitos juízes, muitas agências do INSS têm negado benefícios previdenciários aos segurados especiais, aos trabalhadores rurais, pelo simples fato, por exemplo, de possuírem uma motocicleta, possuírem um veículo, o pior, possuírem um trator, possuírem algum tipo de maquinário que os auxiliem na atividade rural. Mas o maior absurdo do mundo. Você não pode indeferir o benefício previdenciário e não há descaracterização da condição de segurado especial pelo mero possuir alguns bens ou por possuir utensílios. E aí nós entramos nesse conceito efetivo, de utensílios para atividade agrícola. Não há necessidade mais, e há muito tempo que a agricultura não é assim, de que o segurado especial puxe um arado, ou melhor dizendo, are a sua terra com um arado puxado a boi, a cavalo, ou por um cavalo, por um boi. Isso não existe mais.
eu digo, não existe no sentido de que você vai indeferir porque ele não faz a sua atividade assim. A agricultura, hoje, ela não é mais rudimentar. Se algum local, por exemplo, possa isso acontecer, é em razão das peculiaridades da determinada região. Mas isso não impede a caracterização como segurado especial de um outro segurado, inclusive naquela mesma região, que possua alguns desses mecanismos para o trabalho na atividade rural, né? Como um trator, um pequeno caminhão, né? Uma caminhonete, tá certo? Então, o trabalhador segurado especial, ele não ou não precisa se equiparar para obtenção do seu benefício ao assistido do benefício de amparo assistencial lá da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, só para deixar bem claro aí para vocês, segurado especial não é miserável, não precisa estar abaixo da linha da pobreza, ou de pobreza, né? Não precisa ser pobre, né? Pode possuir, portanto, maquinários, pode possuir aí mecanismos para melhor cuidar da sua atividade, certo? Bom, como reflexo do parágrafo 1º, aquela partezinha final que diz que o segurado especial em regime de economia familiar poderá contratar empregados desde que não sejam permanentes, o parágrafo 7º nos traz aí a conceituação para fins da lei previdenciária do que seja trabalho temporário, né? Porque ele diz o seguinte, que o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados. Olha só, vejam só, né? Vejam só. Empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador do inciso 5, é a linha G do caput, né? O que nós temos aqui? Quem é esse contrato por prazo indeterminado? Claro, empregados. Empregados na forma da legislação do trabalho rural, tá? E quem mais? O trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput. Quem é esse? É o contribuinte, ou melhor dizendo, o segurado é o contribuinte individual, tá? É o contribuinte individual, tá certo, né? Individual, eventual, ou seja, aquele trabalhador da agricultura que em determinado momento ele aceita o trabalho, ele faz o trabalho na atividade rural, mas que não tem aquele trabalho como profissão, né? Não exerce a atividade rural ou trabalho rural como profissão, né? Ele eventualmente ele atua na atividade rural, né? Eventualmente atua na atividade rural, tá? Bom, e qual é o prazo máximo dessa contratação? O próprio dispositivo nos traz razão de 120 no máximo, né? A razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Isso aqui significa o seguinte, que eu poderia contratar uma pessoa para trabalhar por 120 dias, ou, na pior das hipóteses, 120 pessoas para trabalhar em um único dia. Não é? Vejam, então eu tenho uma escala que vai variando, né? De 1 para 120 e de 120 para 1. Então, se eu contrato 2 pessoas, essas pessoas, ou cada uma dessas pessoas, poderiam trabalhar aí, num exemplo, né? 60 dias por ano. Tá? 60 dias por ano. Se eu contrato 3, 40 dias. Ou eu posso contratar uma por 100 dias e uma outra por mais 120. Tá? Então a gente tem essa escala, essa definição aí para que a gente possa não excluir o grupo da condição de segurados especiais, ok? Bom, mas o que é contrato
por tempo ou por prazo, né, o contrato aí de trabalho temporário. A gente tem a legislação, a CLT, ela vai definir, o artigo 443, né, ela define, nos traz 3 hipóteses, né, 3 hipóteses. A primeira delas é o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do tempo, atividades empresariais de caráter transitório, contrato de experiência. Né? Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do tempo. Por exemplo, no âmbito rural, a safra. E aí, na Lei 5889 de 73, nós temos o contrato de safrista. O contrato de safrista. E ainda, na própria Lei 5883, aí inserido pela Lei 11.718, talvez até uma compatibilização, talvez não, uma efetiva compatibilização com o parágrafo 7º, o parágrafo 7º do artigo 11, tá? Nós temos o artigo 14A, né? Que criou o tal contrato de trabalho rural de curta duração. Qual é essa curta duração? 60 dias. Tá? 60 dias. 60 dias. Tá? Ora, mas Elvio, efetivamente haveria necessidade de uma definição pela lei previdenciária aí dos 120 dias? Acredito eu que não. Né? Na minha concepção, essa definição do prazo por 120 dias não precisaria efetivamente estar ali na Lei 8.213. Né? Por quê? Porque todas essas questões relacionadas ao trabalho temporário já haviam sido definidas na própria CLT e na Lei 5889 de 73, que trata do trabalho rural. E lá nós tínhamos já a definição específica de um contrato, que é o contrato do safrista, que definiria ali, que define, portanto, um prazo razoável para a contratação de empregados sem a natureza permanente. Bom, por que eu digo isso? Vejam, vamos dar o exemplo da safra de soja. A safra de soja. Tá? Em uma boa parte do país, a safra em si, né, o que significa a safra para fins da Lei 5889, né, ela se inicia no período da preparação da terra até a efetiva colheita. Ora, e esse é um contrato, o contrato do safrista é um contrato por prazo determinado. Bem, então, de acordo com a regulamentação, nós já poderíamos contratar essa pessoa para todo esse período, ou seja, desde o início da preparação da terra até o final da colheita. Só que esse contrato, por exemplo, na cultura de soja, ele pode se estender por mais de 120 dias. E o segurado especial poderia, então, né, requerer ou necessitar desse trabalhador por mais de 120 dias. O que ele vai ter que fazer? Demitir. Chegou ao fim desse prazo máximo definido no parágrafo 7º, o que ele tem que fazer? Demitir. A lei não se preocupou com o trabalho. Né? A lei se preocupou apenas na definição de um tempo, de um prazo máximo, mas não se preocupou com o efetivo emprego, né? A manutenção desse emprego. Né? Porque é comum aqui na cultura de soja, por exemplo, outubro a março. E aí nós temos, pelo menos, né, 180 dias. E aí,
No que superar os 120, ou seja, nesses 60 dias aí que ultrapassam os 180, o segurado especial deveria demitir o seu empregado permanente. Tá? Bom, uma outra característica deste contrato aqui do artigo 14A da Lei 5889 é que ele não precisa ser anotado na CTPS. Basta a informação na GFIP. Basta a informação na GFIP. Tá? Então, vocês aí que estão iniciando na atividade previdenciária ou já estão há um tempo, talvez possam encontrar a informação de um vínculo, por exemplo, lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, mas não vão encontrar anotado na CTPS do trabalhador. Tá? E isso não é porque o empregador, o segurado especial que contratou este trabalhador, descumpriu as normas trabalhistas, tá? Simplesmente porque ele contratou aquele trabalhador em uma regra especial que dispensava a formalidade da anotação em CTPS, ok? Certo? Que vai só então na GFIP esse contrato, tá? Bom, o que mais, turma? O que mais, pessoal? Vamos lá. Contribuintes individuais eventuais rurais, né? Aquele lá da linha G, inciso 5, do artigo 11. Né? Quem são essas pessoas? E aqui é uma discussão muito grande. Por quê? Pelo seguinte, seriam esses trabalhadores, né? Os famosos boias frias, né? Ou os diaristas aí que a gente conhece Brasil afora? Né? Será? Bom, eu posso dizer a vocês que no meu entendimento não são. Tá? Não são. Os boias frias, esses diaristas, efetivamente, não são aqueles trabalhadores que se caracterizam como contribuintes individuais rurais. Elvio, mas por quê? Né? Por quê? Pelo seguinte, este trabalhador, mesmo ganhando, mesmo sendo remunerado, tá? Pelo trabalho diário, né? Ou seja, o ser diarista é apenas uma forma de remuneração, tá? Eles exercem as suas atividades nas atividades normais daqueles que os contratam. O que eu quero dizer com isso? Que o diarista na área rural, ou boia fria na área rural, ele vai, por exemplo, participar da colheita, vai, por exemplo, participar do cuidar do trato aí, de um pasto, da confecção de uma cerca, né? No dia a dia, aí, no plantio. Né? Então vejam, isso são atividades normais do dia a dia de uma propriedade rural. Ora, se são atividades normais, os trabalhadores que ali prestarem serviços não serão eventuais. Vejam que o próprio decreto 3.048, lá no seu artigo 9º, parágrafo 4º, exatamente nos traz o conceito de caráter não eventual. O que a gente pode trazer para a nossa discussão. Entende-se por caráter não eventual aquele relacionado direto ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Olha só. O não eventual está ligado com as atividades normais. Se o boia fria ou diarista, portanto, exerce algo que está relacionado às atividades normais, o trabalho não possui caráter eventual. Ora, não possuindo caráter eventual, este trabalhador, por certo, não é contribuinte individual que presta serviços eventuais. Certo? Certo, né, turma? Então, o que são essas pessoas? Essas pessoas são, portanto, empregados. Empregados. Ora, se são empregados, deveriam ser contratados
ou por prazo determinado ou por prazo indeterminado, com anotação na CTPS, né? Pagamento dos direitos trabalhistas e tudo mais, tudo certinho, né? FGTS, 13º, férias, horas extras, adicional de insalubridade, se for o caso, tudo isso, né? Então, quem é boia fria ou quem é diarista, salvo quando o trabalho não é realizado nas atividades normais da empresa, tá? Será ou deveria ser contratado como empregado. Isso gera um reflexo muito grande no âmbito previdenciário. Por quê? Se eu digo, ou se eu reconheço essas pessoas, os segurados, ou os trabalhadores boias frias ou diaristas como empregados, o que eu tenho? Eu tenho um vínculo de emprego e o vínculo de emprego deve ser fiscalizado por quem? Não pelo trabalhador, não é obrigação dele fiscalizar, mas pelas autoridades competentes. E a falta de pagamento de contribuição ou até falta de anotação desse vínculo na CTPS ou informação na GFIP, que vai refletir lá no CNIS, não geraria prejuízo a esse trabalhador. Inclusive anunciado do Conselho de Recursos de Previdência Social, hoje, CRSS, né, Conselho de Recursos da Seguridade Social, o número 18, que diz expressamente que não se indefere benefício previdenciário por falta de pagamento das contribuições. Tá? Bem, então, atenção a estes trabalhadores, tá? Atenção a estes trabalhadores. Eles trabalham nas atividades normais, o trabalho não tem caráter eventual. Tá? Mas o Elvio, ele só trabalha às vezes 2 ou 3 dias, 4 dias, em uma semana, em determinada fazenda, em determinada localidade. E aí eu sempre quando me fazem essa pergunta, eu a respondo com uma outra. E se fosse na atividade urbana, essa pessoa seria empregado? Por exemplo, um vendedor de loja que trabalhasse lá a semana, ou por uma semana. O dono dessa loja, o empregador, deveria registrar e anotar esse contrato de trabalho na CTPS? Deveria pagar, contratá-lo através, por exemplo, de um contrato de experiência, um contrato temporário? Sim, deveria. Por que no âmbito rural deve ser diferente? Não é diferente. O trabalho no âmbito rural é o mesmo trabalho no âmbito urbano, é claro. A diferença está relacionada às atividades e às funções exercidas por cada um desses trabalhadores. Tá? Mas não em relação às formalidades da contratação. Não é? Ambos, na área rural quanto urbana, cumprem os requisitos para a caracterização do conceito, né, de empregado e de empregador. Bom, se assim o é, todos os direitos devem ser garantidos a essas pessoas. E aqui, então, a devida classificação dessas pessoas deve ser feita, tanto pela autarquia previdenciária, quanto pelo Poder Judiciário, e até mesmo por nós, advogados, quando recebemos essas pessoas em nossos escritórios. Né? E definir qual é a forma de vinculação e filiação previdenciária, né? Para que a gente possa definir a estratégia, inclusive de atuação nos processos. Tá? Bom, então vamos lá, vamos passando aqui para tratar dos novos assuntos. Bem, deixa eu mais um slidezinho aqui. Esse aqui do segurado especial, está no lugar errado. Depois a gente volta aqui para ele, tá? É o próximo, tá? É o próximo. Bem, por que então, né, dessa confusão aí que se deu e que se faz no âmbito dos trabalhadores rurais empregados, dos contribuintes individuais que prestam serviços eventuais, a ideia ali de eles serem empregados ou não, a forma de contribuição. Tá? A partir do que eu acabei de dizer, né, eles trabalham nas atividades normais do tomador de serviço, né, eles passam então a condição de
na hipótese ali dos boias-frias e dos diaristas, de segurados empregados, né? Eles são segurados empregados, não seriam segurados especiais. Ótimo. Elvio, mas e essa confusão toda aí que surge, ou surgiu, ou que está instalada, ou foi instalada na jurisprudência? Por que nós temos a ideia de que boias-frias são segurados especiais, ou muitas vezes aquele que nós chamamos então de contribuinte individual eventual rural, o diarista, podem ser caracterizados como segurados especiais? Ou melhor dizendo, ou eram caracterizados, e isso acontecia muito no âmbito da jurisprudência, como segurados especiais. Bom, e aí eu chamo a atenção de vocês para a leitura do artigo 143 da 8.213, perdoe-me, né? A leitura do artigo 143. O artigo 143, ele é uma regra de adaptação. Né? Adaptação a que, Elvio? Ao sistema previdenciário pretérito à lei 8.213, né? Até porque a Constituição de 88 unificou os regimes de previdência. Nós tínhamos, no âmbito da Constituição de 67, no período anterior à Constituição de 88, portanto, um regime duplo, né, de previdência social. Nós tínhamos a previdência social urbana e a previdência social rural, né? Cada um com um plano de benefício distinto. Cada um com um plano de benefício distinto. Né? E aqui, então, no âmbito dos segurados especiais, no âmbito do trabalhador rural empregado, do contribuinte individual que presta serviços eventuais, para essa adaptação, a adaptação ao novo sistema de previdência, criado pelo artigo 194 da Constituição Federal e o artigo 195, lá definido no artigo 201, né? Foi necessário criar uma regra de adaptação. Por quê? Porque, em regra, lá nesse mecanismo até 88, as contribuições se davam, como é o segurado especial de hoje, tá? Como é o segurado especial de hoje, né? A partir da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural. O contribuinte individual, que era empresário rural, que era empregador rural, ele pagava uma contribuição incidente, uma contribuição anual, né? Que levava em consideração a quantidade de produção, de produtos estocados, levava em consideração o tamanho da sua área. Não é? E os contribuintes empregados, não é? Por uma técnica legislativa, por opção legislativa, não possuíam contribuição sobre a folha de salários. A contribuição se dava unicamente por parte das empresas, e todas as empresas, tá? Tanto empresas rurais quanto urbanas, que incidia sobre a sua folha de salário. Com a nova sistemática constitucional e o novo plano de benefícios, novo plano de custeio, que trouxe então todos esses trabalhadores para um regime só, e esse regime de hoje é muito mais parecido, por óbvio, com o regime dos trabalhadores urbanos de outrora, né? Criou-se uma regrinha de adaptação. Ou seja, esses trabalhadores rurais deveriam, a partir de então, anteriores, né, a contribuir efetivamente. Tanto o contribuinte individual, ele passaria a contribuir mensalmente, ao invés de contribuir anualmente, né, tanto o individual empresário quanto o contribuinte individual eventual. O trabalhador rural passaria, então, a ter descontado, empregado, né, o trabalhador rural empregado passaria, e como passou, né, desde 91, a ter descontada a sua contribuição diretamente no pagamento de seu salário, e os empregadores rurais passariam a contribuir sobre folha, mas que durou pouco tempo, pois em 94 essa contribuição sobre folha foi substituída por contribuições sobre a produção rural também, como é a do segurado especial. Tá? Bom, então o 143 criou uma regrinha para todos esses segurados no âmbito rural. Né? Criou uma regrinha de adaptação. E como a regrinha de adaptação era idêntica para o segurado especial, para o segurado
é empregado, trabalhador rural é empregado, para o segurado, contribuinte individual, né, eventual, era igual para todo mundo. A jurisprudência acabou equiparando, a meu ver, então, equivocadamente, né, porque as regras de adaptação eram iguais, mas os segurados são distintos, né, acabou por equiparar esses trabalhadores. Né, e aí a gente encontra um exemplo, né, eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessa jurisprudência. Vejam aí, né? Ligado ao salário maternidade, né? Boia fria como segurado especial, está aqui, ó, lá do TRF da 4ª Região. Né? Enquadramento, segue-se o recorrente enquadramento jurisprudencial dos boias frias na categoria de segurado especial com base no inciso 11 a inciso 7. Né? Mas, a meu ver, esse enquadramento, né, essa equiparação, ela não pode mais se dar hoje em dia. Né? Há essa unidade aí de requisitos para obtenção do benefício previdenciário até uma data muito específica, definida aí pela Lei 11.718, tá? Que é 31/12/2010. A partir de então, os trabalhadores devem contribuir de acordo lá com o artigo 3º, inciso 2, 3 e parágrafo único, tá? Da Lei 11.718. Ok? Bom, o que mais aí que nós vamos ter em relação a essas pessoas? Vamos voltar ali para o slide anterior, que eu gostaria de falar sobre o segurado especial empresário. Tá? Segurado especial empresário. Cadê? Deixa eu ver para frente. Aqui, ó. Legal. Figura nova, né? Uma situação, pelo menos na lei nova. Por quê? É uma alteração, né? Alteração a partir da inclusão do parágrafo 12 na Lei 8.213 pela Lei 12.837 de 2013. O que disse essa lei? Né? O que ela faz? Ela cria, portanto, a figura do segurado especial empresário. Tá? A figura do segurado especial empresário. Bom, por que ela veio e por que ela foi criada? Né? Esse dispositivo foi inserido tendo em vista que os segurados especiais, principalmente aqueles que trabalhavam com gêneros de primeira necessidade, ou seja, aqueles gêneros da cesta básica, por muitas vezes passaram a ser fornecedores de alguns entes públicos. A alimentação ali da merenda escolar, ok? Bom, mas para participar da venda de produtos para os entes públicos, precisavam ter o seu CNPJ. Ótimo, que interessante, né? Bom, mas quando chegavam lá esses trabalhadores para requererem os seus benefícios, acabavam tendo os seus benefícios, portanto, indeferidos justamente porque estavam sendo caracterizados como segurados empresários. Ou seja, aqueles que não eram mais segurados especiais. Né? Deveriam, então, comprovar pagamento mensal de contribuição por um determinado período, né, pelo tempo mínimo da carência, deveriam cumprir outro requisito etário, né, o requisito etário da aposentadoria por idade urbana, e assim vai. Bom, mas aqui, a partir então dessa dificuldade fática, né, o governo federal cria, ou pelo menos explicita na lei, aquilo que todos nós já sabíamos na prática, que a mera criação de uma pessoa jurídica, né, para comercializar estes bens produzidos pelos segurados especiais, né, essa pessoa jurídica composta unicamente por segurados especiais, não poderia gerar a desqualificação desse trabalhador como segurado especial. Não é? E aí veio a lei e criou alguns requisitos. Claro, já que vai regulamentar, aí sempre é bom trazer os requisitos
para que o segurado especial se mantenha nessa qualidade, nessa condição, enquanto segurado empresário. Tá? Vamos lá, vamos ver o que está aqui na nossa lei. Né? Diz o parágrafo 12, olha só, a participação de segurado especial. Onde? E aqui nós temos várias hipóteses. Né? Sociedade empresária. Sociedade simples. Né? Como empresário individual. Como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, cujo objeto, ou de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerado como microempresa, e aí é importante, por que microempresa? Nós temos um teto de faturamento. Tá? Um teto de faturamento. Onde está esse teto? Lá na Lei Complementar 123. Vejam aqui. E este teto é 380 mil reais. Ora, então olha só, a pessoa é segurada especial, ela pode ser empresária, ela pode faturar até 380 mil reais nesta empresa ou nessa sociedade, né, que tem como objeto, tá, as atividades ligadas à agropecuária, e a lei é clara, não exclui o trabalhador rural da categoria de segurado especial. Tá? Então vejam, aqui ele define, na primeira parte, define qual forma de constituição, define faturamento máximo dessa pessoa jurídica, e na parte final ele define critérios para outros critérios para a sua constituição. Vejam, essa pessoa jurídica só pode ter segurados de igual natureza. O que isso significa? Pode ser composta apenas de segurados especiais. Tá? E deve sediar-se no mesmo município, ou em município limítrofe àquele que estes trabalhadores segurados especiais desenvolvem as suas atividades. Bem, então, segurado especial empresário, devidamente definido na lei, tá? E essa questão, ela nos remete, né, àquilo que eu comentei, salvo engano, na primeira aula, em que tratávamos daqueles juízes, daqueles servidores do INSS que por acaso, em suas decisões, acabam por desqualificar ou descaracterizar a condição de segurado especial pelo simples e mero possuir bens. Ora, talvez eles desconheçam, inclusive, o que consta na própria lei, né? No parágrafo 12 do artigo 11, né? Em que permite uma receita razoável, né? 360 mil reais por mês é uma receita de 30 mil reais por mês. Ou seja, recebendo até 30 mil reais por mês, esse segurado mantém essa condição de segurado especial, né, cumprindo ali os requisitos, né, que essa sociedade apenas tenha sócios segurados especiais, né, quando uma sociedade, né, porque ele pode criar essa pessoa jurídica, essa ficção do direito, como se fosse uma empresa individual, né, não tendo sócios, e que essa pessoa jurídica seja sediada no mesmo município ou em município limítrofe ao qual ele, segurado especial, exerce as suas atividades rurais. Vejam, aqui nós temos uma condição ampliativa do conceito, né? E essa condição ampliativa ela irradia efeitos em toda a interpretação. Né? Em toda a interpretação. Afasta, na minha concepção, e espero que vocês levem isso à frente, né, e seja
do entendimento de vocês também, afasta qualquer hipótese, né, de desclassificação, desqualificação do segurado especial que possa existir a partir do possuir bens, a partir da ideia de possuir bens, né? Possuir um veículo, possuir aí uma motocicleta, um trator, né? Maquinário para a atividade rural, tá? Ok? Então, levem isso adiante. Levem isso adiante, tá? Bom, e o que mais, turma? Vamos voltar aqui prosseguindo em nossos trabalhos, né? Aqui nós temos o parágrafo 8º do artigo 11, tá? Parágrafo 8º do artigo 11. O que esse parágrafo 8º nos traz? Ele nos traz algumas hipóteses também, onde não há descaracterização, da condição de segurado especial. Tá? E aí a gente vai encontrar a outorga por meio de contrato escrito, de parceria, ameação, comodato, de até 50% do imóvel rural cuja haja não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgado, parceiro outorgado, o outorgado ou outorgante continuem a exercer as atividades rurais individualmente ou em regime de economia familiar, tá? E aí seguir para que então a legislação não possa definir essa descaracterização, tá? Bom, há aqui ainda outras hipóteses, outras definições que eu gostaria de tratar com vocês, mas a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro bloco, tá? Até daqui a pouquinho.